Boa noite, pessoal. Fala, galera. 19 horas, horário de Brasília, oficial de Brasília. Estamos ao vivo, diretamente aqui no Mundo Geográfico. Boa noite, boa noite, boa noite. Muito bem. E aí, galera? Tudo tranquilo? Boa noite, boa noite, boa noite. Ei, Thaís, Guto, boa noite. E aí, E André? aí, Boa tudo noite, meu bom? querido. Tudo jóia? Tudo tranquilo? Graças a Deus. E você? Tô bem agora, cara. A voz voltou. A voz tinha sumido, mas Voltou voltou. Boa tratamento de noite. choque para isso. Não é, cara? E essa temperatura oscilando muito, né, André? A gente, é, às vezes, não mede ali a voz. Pelo menos eu, assim. Às vezes eu forço demais e tal, e acabo ficando sem voz Sim, também, né? Muito sim. bem. Cara, obrigado demais. Bom demais você estar aqui com a gente hoje, né? Deixa eu Nossa, o apresentar prazer é aqui meu. você para a galera. Vou deixar você se apresentar aí, mas só dar esse agradecimento aqui por você estar aqui com a gente, cara. Obrigado demais pela presença na nossa semana do Enem em Foco aqui. Queria dar as boas-vindas para a galera que está aqui com a gente também. E já de antemão peço para você enviar aqui para a gente as suas dúvidas e perguntas aqui nos comentários e também na interrogação aqui do Instagram. Manda para a gente também, quem está nos acompanhando aí, a Enfamed aí, a nossa querida Maria que estava aqui com a gente ontem. Salve, E Maria! aí, Maria? Manda para a gente também da onde você está nos acompanhando aqui nos comentários. E a gente vai começar essa conversa muito bacana. Hoje a gente vai bater um papo aqui com o nosso querido professor André Cavalini. André, se apresente para essa galera maravilhosa aí, cara. Valeu, Léo. Bom, eu sou o André Cavalini, eu sou psicopedagogo, especialista em neurociências. Trabalho com educação já tem alguns anos. Me formei em letras também, sou professor de língua portuguesa, tenho especialização para dar aula a nível superior, inglês, português. E trabalhei muitos anos como jornalista. E ultimamente, nos últimos anos, eu me dediquei à pedagogia, fiz a psicopedagogia, a neurociência. E aí, paralelo com isso, eu estudei coisas mais ligadas às emoções, né? Eu fiz durante a especialização em neurociência, em, em pedagogia, né? Eu fiz cursos de hipnose, hipnoterapia, neurolinguística. Eu trabalhei com inteligência emocional, psicologia positiva, e tudo isso foi compondo o Além da Linguagem, que é o projeto que eu comecei em 2019 e que é o que nos conecta hoje, né, Léo? Que foi por onde nós começamos a nos falar e conhecer um pouco melhor o que um e o outro fazem e tal. E é isso, eu tô aqui hoje para falar de inteligência emocional, né? Lidando com essa ansiedade, mantendo foco e sem perder a cabeça para não perder a oportunidade que tá chegando aí, né? Perfeito, André. Não, o seu trabalho, cara, é um trabalho incrível no com Além da Linguagem. Assim, galera, para quem Obrigado. não conhece, segue lá no Instagram, aqui no Instagram, arroba Além da Linguagem. E também o André tem um podcast, gente, que é maravilhoso. O André, você sabe que eu e minha esposa Renata, a gente escuta seu podcast direto. Obrigado, como. Renato, outro dia tá me falando assim, eu tô escutando o podcast do André aqui para dar aquela relaxada para poder dormir, aquelas técnicas que você traz no podcast, cara, muito bacana. Bacana. E eu tenho certeza que para essa galera agora que está nessa pegada aí da reta final do Enem, né, André? Engraçado que eu estava dando aula agora há pouco, até uma hora atrás eu estava dando aula. E Uhum. aí eu contei para os meus alunos ali que a gente ia bater esse papo, aí a galera tá assim, nossa, será que vai dar tempo de chegar para ver a live? Porque a gente precisa de mais disso nesse momento. Legal. Ó, corre lá que vai dar tempo, sim. Então, assim, o que a gente percebe nesse momento, nessa reta final, né, André, é que as emoções elas atrapalham nessa organização dos estudos, elas geram ali uma Verdade. certa inércia muitas vezes, e tem também algumas questões mais contextuais que eu acho que interferem nesse momento, que é a própria pandemia, né? Ou Sim, seja, a gente vem de um contexto já emocionalmente falando, já carregado. Alguns alunos tiveram a sua trajetória de preparação para o Enem interrompida porque tiveram Covid ou tiveram casos de Covid na família. Então a gente sabe que esse retorno ele envolve ali muitas emoções, né? E a gente sabe que isso verdade. pode de certa forma não, contribui ou prejudica ao desempenho aí nos estudos nessa reta final para o Enem. Sim, é um efeito sanfona, né, Léo? Porque a gente fecha tudo, abre tudo, aí fecha um pouco, abre um pouco. E nesse meio termo, a gente tem que achar um ponto que seja equilibrado para você estudar, treinar, manter a cabeça no lugar. Muitas pessoas trabalham, muitas terminaram o ensino médio
à distância, entende? Então, tudo isso é um processo de readaptação. E o nosso cérebro, como a gente já falou diversas vezes, né, no podcast e tal, ele se adapta a tudo. Só que se não tem nenhum modelo anterior para ele aprender, ele aprende agora. Então, imagina todo mundo agora, porque eu tenho 42 anos e nunca passei por uma pandemia. Então, eu estou Todos aprendendo a nós. lidar com a pandemia, né? É. Então, além de aprender matérias que você não aprendeu na escola, lidar com a história de fazer um Enem, de fazer vestibulares em geral, e concursos, enfim, qualquer tipo de prova, testando o seu conhecimento, sem saber como aprender isso, como isso vai ser cobrado, tudo isso ao mesmo tempo tem que ter um sangue frio, um equilíbrio, um controle da sua atenção, dos seus nervos enorme. E poucos de nós aprendemos a fazer isso. Ninguém ensinou para nós como fazer, né? Eu, pelo menos, nunca tive um professor que falasse para mim assim, para você manter a calma, vamos fazer assim, faz aquilo, tem um horário. Não, é na raça, né? A gente aprende fazendo. Até porque, assim, na nossa própria formação, né, como professores, nós não tivemos acesso a esse tipo de formação mesmo, né, de aprendizado. Exato. Então, assim, a gente vê como que faz diferença, né, na nossa vida, mas realmente eu concordo contigo, assim, não houve, eu pelo menos não me sinto, né, assim, o que eu sei eu vou lendo, vou estudando, mas tudo isso. assim, veio depois, né, nada veio na formação, né? Exato, adaptado, né, Léo? Você vai compondo, né? Vai juntando um pouquinho daqui, um quebra-cabeças que a gente nunca sabe o que vai formar, né? A gente Sim. vai pondo e se encaixa melhor e segue a vida. E muito do estudo é erro e acerto, né? Só que a gente não está acostumado com isso, né? A gente acaba sendo afetado pelo desempenho ruim, que muitas vezes é um bom sinal. É um sinal de que você está descobrindo como você funciona, né? Só que a gente não sabe lidar com isso também. E aí afeta a nossa parte moral, digamos assim. A gente fica baqueado, fica se sentindo ruim. Putz, é horrível. E Não, influencia em tudo. não, com certeza, cara. Inclusive, assim, pegando um gancho aí com as nossas lives da semana, né? Eu acho que todos os convidados, nós começou a semana com a Gabi Rodrigues, aí depois a gente começou com a Sabrina e depois ontem com a Maria, né? Todas elas, assim, trouxeram isso pra gente, né? Essa parte emocional ali, como é que ela é Sim. importante. Me lembro de uma fala da Gabi Rodrigues na segunda-feira que ela falou assim, eu cheguei para fazer a prova da UNB e eu estava sem um comprovante de inscrição porque eu não sabia que precisava imprimir e tal. E aí eu fico imaginando, né? Se você não tiver um certo controle emocional naquele momento ali, você desespera, né? Desanda. E a Maria contando também da trajetória dela, né? Que ela tá aí há 6 anos nessa trajetória de estudos e tal, se preparando. Tem que ter ali uma questão emocional, uma serenidade, saber lidar com as adversidades, que é difícil, a gente sabe que é difícil mesmo, né? Faz parte do processo. Mas, assim, eu acho que faz toda a diferença quando você tem essa consciência, né? E a gente teve uma conversa no início do ano, né? Aprendi muito com você também, e me lembro que você falou também sobre isso, sobre essa questão de saber lidar ali com a prova, o que você está fazendo naquele momento, tentar dar uma desfocada em alguns momentos, né? Então, assim, inclusive queria reiterar aqui, pedir a galera que está nos acompanhando, gente, que você que está entrando na nossa live aqui agora, manda sua dúvida, sua pergunta, seu comentário aqui pra gente. Chama a galera que você sabe que essa live vai ser muito importante para ela. Fala com ela para entrar aqui para acompanhar a nossa live agora, esse bate-papo muito bacana. E aí, André, eu queria começar a nossa conversa já trazendo, né, para a nossa roda de conversa, para nossa conversa aqui, essa questão do foco e da ansiedade, né? Uma coisa que eu escuto muito dos alunos nesse momento bom, quando eu estava estudando em casa, né, eu estava com dificuldade de focar porque às vezes eu tinha mais pessoas na casa, às vezes eu tinha outras atividades, né? E agora a gente está no período da retomada. Aí, nesse período da retomada, o que eu estou observando, uma retomada do presencial, né, do convívio ali escolar e tal, eu estou observando que o foco, além da questão do foco, agora virou ansiedade mesmo, né? Porque o período está chegando e aí a pessoa olha para trás e fala assim, nossa, mas eu não estudei aquilo que eu, né, acho que eu deveria ter estudado. E muitas vezes estudou, porque às vezes também tem aquela questão da cobrança, né? E aí isso tudo vira uma mistura na ansiedade. Como é que você vê essa questão, tanto do foco quanto da ansiedade, nesse momento que a gente está vivendo? Bom, Léo, aquilo que a gente começou falando quando você tem uma sanfona, né? Tipo, a gente teve que fazer todo um processo de ajuste nesse último ano, praticamente, né? Porque no começo a gente não tinha certeza de quanto tempo ia ser, aí surgiu agora esse meme do achei que eram 15 dias, né? Que o pessoal tá fazendo e tal.
E realmente, todo mundo achou que era 15, depois mais 15, mais 15. E quando caiu a ficha de que a gente ficaria um bom tempo fechado, a gente teve que se adaptar para isso. E agora a gente está se readaptando a sair de casa. E isso traz uma série de medos, inseguranças, né? E como você lida com isso? E aí o negócio é, como você falou, isso mexe com o foco e mexe com a ansiedade, que são duas coisas que caminham juntas, né? Porque ambas lidam com a nossa atenção, com a nossa emoção, e por mais que a gente diga que a gente tem que ser mais racional para as coisas, pensar melhor com calma, não existe isso de separar o emocional do racional, porque a estrutura do cérebro é essa. É uma coisa unificada, é como uma teia, né? Então, o negócio é, você tem que ir em pequenos passos, refazendo a sua estrutura de estudo. Né? Porque se antes você tinha as suas aulas em vídeo em horários distintos, agora você tem um horário presencial fixo. Muito mais difícil de manusear isso, né? Como que você muda, né? Se você estuda de manhã, como que você vai ver a aula à tarde? Então, o que você vai ter que fazer é rever o teu projeto. Mas isso não quer dizer jogar fora o que já foi, né? E muitas vezes a gente não entende como fazer isso. Por onde eu começo? E aí desanda mesmo. Você fica pensando, nossa, perdi tudo, não dá mais tempo. E dá tempo. É uma questão da gente tentar olhar, e aí vem a palavra-chave da conversa, que é atenção. Prestar atenção, porque a gente fica tão ansioso que não consegue lidar com isso, né? Então, quer dizer, essa questão do foco, e ontem, enquanto eu te ouvia, eu fiquei lembrando do que a Maria falou sobre o planejamento, sobre o cronograma. Essa organização, ela dá uma certa paz de espírito ali, né? Ela ajuda a pessoa a focar mais, né? Porque quando você não tem um caminho ali assim, organizado, as distrações, elas nos interrompem a cada momento. Sim. Né? E elas vão interromper sempre, Léo, porque a gente está sujeito a isso. A gente não existe um modo de você tampar o ouvido e se desconectar do mundo. Não tem como você fazer isso. Porque a gente está prestando atenção em tudo. A pele presta atenção. Os olhos prestam atenção. Os ouvidos prestam atenção. O nariz presta atenção. Entende? O corpo, ele se movimenta. A gente está vivo, né? O mundo está ao nosso redor. Então a gente tem que lidar com isso. E aí vem o negócio da disciplina. Você vai ter que... Não tem como. É uma obrigação sua. Você vai ter que colocar o pé no chão. Nem que seja para falar assim, deu tudo errado, tem que refazer. Mas pelo menos você tem algo concreto para você lidar. E esse é o ponto. Enquanto você fica no campo das ideias, do acho que não vai dar, ou de acho que isso deu errado, você esquece de avaliar em que ponto você está, em que ponto você quer chegar. Percebe? Então, o negócio é você tentar voltar a sua atenção para aquilo que você está fazendo naquele momento. É um exercício muito difícil esse, Léo. De você prestar atenção agora. Não olhar para a semana que vem, quando a matéria atrasou, nem para daqui 3, 4 meses, que é quando tem as provas. É difícil, a gente vive lá já. Todo mundo está lá já. É complicado. E como você falou, né? Assim, às vezes a pessoa tá olhando lá na frente, e assim, eu acho que acontece com todo mundo, né? Às vezes você tá estudando, aí você tá lendo alguma coisa, de repente brota aquele pensamento assim, ele passa na sua frente, assim, né? Como se fosse uma faixa, que é um outdoor na sua frente, né? Sim. E aí, é mais forte que você. Como é que faz ali agora, né? Assim, nesse caso, assim, você tem alguma dica aí pra galera, assim, que faz nessa hora? Assim, anota, deixa para fazer depois? Então, a dica é, você tem que achar o meio de controle do seu processo de estudo que seja mais adequado a você. Eu sou muito solto no meu planejamento. Eu tenho metas, do tipo, eu preciso estudar tal matéria primeiro, porque é que eu tenho mais dificuldade. Depois eu vou para a próxima matéria, eu ranqueio a minha dificuldade. Eu entendo, eu divido em caixas, digamos assim. Então, no primeiro bloco estão as matérias que eu tenho muita dificuldade. Então eu vou focar naquelas para que elas sejam com menos dificuldade. E aí tem a caixa do meio, que é a matéria em que eu sei um pouco, mas preciso estudar mais. E a última caixa seria a caixa das matérias que eu já sei. Então, todo o caminho é transitar entre essas caixas. Nunca deixar o que está na caixa do simples voltar para o começo. Então é aquela coisa do prato girando, né? Você vai girando os pratos e olhando qual vai cair e não deixa cair. E o que te ajuda, Léo, é você ter lembretes disso. Eu falo pro pessoal anotar num papel que tem um plano. Escreva assim, eu tenho um plano. E deixa coladinho em algum lugar que você vai ver. Porque quando você se sentir perdido e você fala assim, putz, eu não sei o que fazer. Aí você olha aquele post-it ali e fala assim, eu tenho um plano. Aí você fala, nossa, eu tenho um plano mesmo. E aí você volta, é um gatilho para você voltar.
Eu chamo isso de contra-gatilho, porque o ambiente vira um campo minado, né? Celular, distração, a sua falta de noção de onde você está no seu estudo. Tudo isso vai acionando as tuas reações emocionais mais primárias, que é o medo, principalmente, e isso leva à ansiedade. Então, quando você tem um ponto de referência que vai te ajudar a ver o teu progresso, ou entender que você está num caminho, que você tem tipo, o GPS tá ligado, sabe? Eu sei onde eu quero chegar e onde eu tô, você meio que volta. Você fala assim, putz, eu não tô perdido, eu tenho um plano, eu só tô num momento de instabilidade. Eu já volto, calma. Vou tomar uma água, vou lavar meu rosto, vou assistir um episódio daquela série e volto. Porque a gente tem um tempo de atenção. E quando a gente já estragou essa conexão com aquele material, a gente tem que fazer algo para voltar. E às vezes, Léo, a gente fica dando murro em ponta de faca. A gente quer voltar porque tem o horário para cumprir, você fica tão preso naquele número, do tipo, eu tenho que terminar isso até às 7 porque tem a live. Então, cara, você não vai conseguir render o que você precisava. Então é melhor você dar um passo atrás, dar uma pausa, fazer outra coisa, refrescar sua cabeça, sair do modo focado e ir para o modo difuso, né, que é onde você é mais criativo, mais solto, e aí você retoma, porque você volta com o foco renovado. É aquela coisa do copo, você esvazia o copo para encher de novo. É um fluxo, é assim que funciona. Né? Então a dica maior é essa. Isso que você fala, você pegando um gancho que você falou, assim, você falou isso comigo na primeira live também, eu achei muito massa, cara. E eu trouxe pra minha vida, assim, sabe? Que é essa questão, assim, às vezes eu tô ali horas e horas, ou corrigindo uma prova, ou estudando mesmo, preparando uma aula, e chega um momento que você percebe ali um certo esgotamento, parece que as coisas já não vão fazendo muito sentido. E aí essa questão de sair do foco, né? Que você fala muito sobre isso, assim, criar o outro foco para depois... Parece que dá uma espairada aqui, né? E nesse período que a gente estava em casa, que para mim era lavar louça, cara. Olha pra você ver que coisa, né? Eu faço isso também. Eu gosto de água. Sério, cara. Não, eu falo que a minha esposa fica rindo de mim. Eu falo assim, eu lavo a louça igual meditação, cara. Assim, eu dou aquela... Mas isso é verdade, Léo. Isso daí é neurocientífico. É mesmo? Você está quebrando um padrão. Você está saindo de um padrão de ansiedade, de medo que está se construindo ali, de um acionamento de mecanismos de defesa do seu cérebro. Lógico que o seu neurônio ele tem um tempo de duração ali. Por mais que você crie um fluxo de um contato ali com o conteúdo, chega uma hora que não esgota. Porque cansa, a energia vai indo, você consome energia. Então você vai lavar a louça e você pensa na louça, você bate um papo com a sua esposa, você ouve uma música. Aqui em casa, a gente, quando está lavando louça, liga o rádio, a TV nem fica ligada. Então eu fico ouvindo meu rock lá, lavando a minha louça, pensando na vida. De repente, vem um pensamento, cara, e se eu colocar aquilo naquele slide? Olha que legal. E aí você fala, nossa, voltei. Joga a louça de volta, senta e pá. Entendeu? Eu tenho um lance com água, Léo. O que você Entendeu? faz? Eu gosto, eu lavo as mãos, eu lavo louça, eu tomo um banho. Eu tenho uns áudios de água, inclusive eu vou disponibilizar depois no meu Spotify uns áudios lá de som de chuva, som de cachoeira, porque pra mim é muito bom, sabe? Deixa aquele sonzinho lá, é gostoso. Mas isso não funciona pra todo mundo. Mas tem pessoas que às vezes uma volta com o cachorro, sabe? Vai resolver isso, uma ida ao mercado, entendeu? Ou tomar um café. Você vai ter que achar o seu ponto de reequilíbrio, sabe? E aí eu volto a falar que é o contra-gatilho. Você tá tão preso no estresse ali que você não esquece que você tem botão de fuga, sabe? É isso. É saber a hora de soltar o cinto e ir embora, sabe? É isso. E é fantástico que você achou a lavagem de louça, porque é algo útil, pelo menos, né? Não, ainda tem isso ainda, né? Não, pelo menos estou aqui limpando, organizando tudo. Inclusive, eu queria pedir para a galera que está aqui nos acompanhando, nos mandar aqui o que vocês fazem para sair do foco, né? Vamos lá, manda para a gente aqui o que você faz, né? O André escuta lá o rock, lava as mãos, né, o som da água, eu fico lavando louça, organizando a casa, aquilo me ajuda. Né? A Maria aqui falou que também adora o som de água. A Michelle falou alimentar os bichos. É isso, gente, é isso. É você achar uma quebra para você voltar. É necessário. É importante isso. A gente não presta atenção nisso. E isso, Léo, vale até na prova. É isso que aquela eu te ida ao banheiro, cara. Abrir aquela garrafinha de água, tomar água. Lembra que eu falei naquela live lá no começo do ano de você tatear a caneta? Que eu ensinava as pessoas a usarem isso? Então,
Pega a embalagem da garrafinha e sente ela, sabe? Presta atenção no tato. Se for o caso, até fecha os olhos. Para você tirar um estímulo e aumentar os outros, sabe? Porque a gente está trabalhando com atenção. Isso que a gente faz agora, de lavar a louça, é uma troca de atenção. Eu brinco que a atenção é uma lanterna, que agora está aqui e está acabando a energia dela. Para ela voltar a energia, você tem que voltar ela para outro lugar. Que aí você recarrega, né? Você dá uma pausa para aquele modo de pensar para acionar outro. Que é muito menos, força muito menos, é muito menos esforço, né? É muito legal. Ó, a Bia E a aqui gente não dá valor para isso. Não, com certeza, né? E é importante demais isso que você falou. A Bia falou aqui, ó, lá, saio para observar as aves. Ah O lá, Alfredo. jogar água nas plantas, é isso, gente. Brinca com o meu filho de 4 patas. É isso, a gente tem que aprender que aquela coisa, a Maria falou isso ontem, que é estudar enquanto os outros dormem. A gente usa esse conhecimento popular de forma para justificar alguns comportamentos que a gente tem, que acabam sendo estressantes. E o estresse é o inimigo científico do pensamento, entendeu? O estresse causa reações nossas, Léo, que são muito primitivas e que desligam as áreas mais inteligentes do nosso cérebro. A gente fica a ponto, literalmente, de brigar com a prova, de brigar com o computador, de jogar as coisas no chão, de ter uma reação violenta, física mesmo, sabe? E uma questão que eu queria te perguntar, assim, eu estava escutando hoje na CBN uma reportagem, eu peguei só uma parte dela, a pessoa falando, uma médica falando sobre neurogênese, e ela falando como que a atividade física ela contribui para esse processo, né? Não sei se é criação de neurônios, alguma coisa desse sentido, mas pelo que eu entendi, assim, é uma gênese das ideias ali, né? A atividade física ela contribui para isso. Então, ela contribui para muita coisa. Não, claro, com ela certeza, contribui para a renovação. Pode falar, pode terminar. O cara, eu acho que você deu uma travadinha aqui para mim, mas... Aqui deu uma falhada. Voltou. Eu perdi um pedacinho que você estava falando, que você viu na CBN, falando sobre neurogênese, do exercício físico. Isso, é isso que eu ia te perguntar, assim, né? Como que a atividade física, seja ela qual for, porque às vezes também a gente associa a atividade física assim, eu preciso me matricular na academia e fazer musculação 5 vezes por semana, né? Como que uma atividade física, por mais que ela não seja de alta intensidade, uma caminhada, por exemplo, pode beneficiar o nosso emocional e inclusive nessa preparação também para o Enem, enfim, nos estudos, na vida aí. A gente tem 3 coisas que a gente pode falar sobre essa questão. A primeira é a questão emocional com relação ao que a gente vai colher de benefícios para nós sobre isso. Então, se você está buscando fazer uma atividade física como ponto de equilíbrio na sua rotina, sabe? Tipo, eu preciso sair de casa. Agora que abriram as academias, que está todo mundo já se vacinando, enfim, tem mais segurança para a gente poder fazer isso, então eu vou voltar a fazer isso. Ou vou começar a fazer porque é uma questão de saúde, quero emagrecer, né? Essa questão é importante porque você vai tirar da sua cabeça uma preocupação. Então, lembra da atenção. A gente vai se despreocupar com isso. Estava me preocupando, não vai mais preocupar. Beleza. Agora, falando como estudante, como o cérebro funciona, o exercício físico ele vai estimular uma série de neurotransmissores que vão trazer sensações de conforto, de oxigenação, de atividade cerebral. Ou seja, a gente vai trabalhar com diversas partes do nosso corpo que vão estimular o nosso cérebro em diversas áreas diferentes. Glândulas vão produzir esses hormônios. Então, a nossa sensação de bem-estar vai estimular o nosso estudo. Não só porque a gente vai ficar com mais oxigênio circulando pelo cérebro, o que clareia um pouco a forma do cérebro funcionar, mas a gente vai mexer com a atividade do cérebro mesmo. Porque você vai tirar um pouco da tensão do dia, você vai se distrair, o teu corpo vai consumir energia. Isso vai ajudar no teu sono. Não, pode a questão... continuar, cara. Desculpa. Agora, a questão da saúde mental vai ter a ver com a tua relação com isso, entendeu? Porque se você não tem como fazer uma atividade física, por exemplo, uma caminhada não vai fazer você emagrecer a curto prazo. Mas o fato de você transpirar, de você eliminar toxinas pela sua sudorese, você respirar mais, você aumenta o seu fluxo respiratório, o sangue circula mais, ele bombeia pelo seu corpo inteiro. Talvez áreas que não recebessem tanto sangue, tanto estímulo, vão receber. Isso vai trazer um benefício para o seu corpo como um todo.
Então isso dá o bem-estar, mas não pode ser um problema, percebe? A gente não pode criar um problema da situação. Então, se você... não é que aceita passivamente, não é isso. Mas você tem que compreender o que está no seu alcance. Eu falo que aquilo que a gente não tem controle está sob o nosso controle. Porque eu sei que eu não posso mudar. Percebe? Então, você vai lidar com a sua aceitação. Então, vocês têm os 3 pilares dessa atividade. E todas elas vão influenciar no funcionamento da nossa cuca, entendeu? Legal demais, cara. E quando você falava, eu fiquei lembrando aqui de uma coisa que eu faço. Assim, eu falei da caminhada. E eu gosto de fazer caminhada, assim, 30 minutos e andando pelas ruas do bairro. Mais do que pelas avenidas. Por quê? Tava explicando isso para minha esposa. Eu não sei por qual razão, quando eu ando pelas ruas do bairro, eu começo a observar mais as casas que estão na rua. Se eu estou A mesma coisa. na avenida não tenho muita coisa para observar. Geralmente você tem fluxo de carro e tal, mas assim, aquilo parece que dispersa a sua atenção. Ali andando na rua, nas ruas mais vazias, eu consigo olhar para as casas e falar, ali tem uma plantinha, ali tem um pássaro, ali tem não sei o quê. Engraçado isso. Eu faço a mesma coisa. Mas você percebe que isso vai ajudar você na cabeça. Porque é como se... É assim, quando você está no modo focado do estudo, você está num nível de estresse maior. A tua atividade cerebral sobe. Ela vai lá no alto. Isso diminui um ácido que a gente produz chamado GABA. E esse GABA ele é fundamental para manter a nossa cabeça no lugar. As ondas do cérebro funcionando num nível aceitável entre o descansado e o ativo. Quando você entra muito no focado, o descanso diminui demais. Quando você caminha e se dá essa liberdade de olhar, de curtir, percebe? Essa é a palavra, de curtir o momento, o teu foco faz isso, o teu GABA faz isso. E a tua atividade cerebral fica equilibrada. Percebe? E isso abre um espaço enorme para você ser criativo, para você dormir melhor, ter menos estresse, e você volta renovado para o teu estudo. Você consegue focar por muito mais tempo. Entendeu? E isso a gente não dá valor. A gente acha que a caminhada, o passeio, a atividade física em si vai ser só queimar caloria. E na verdade a gente está poupando o nosso pensamento. Olha que louco. Então, tipo, o estudante está ali escrevendo uma redação. E aí está tentando achar um argumento ali, o texto não sai. E vou usar outro exemplo meu, né? Eu escrevo por jornal, e aí quando eu estou escrevendo por jornal, vira e mexe, eu escrevo um parágrafo. E eu escrevo um parágrafo e não sai, cara. Eu fico sentado aqui fazendo, não adianta, não vai sair. Né? E aí talvez uma caminhada ajude nesse processo. Ajuda, aí, né? Ajuda. Eu tinha um contato com uma estudante que tem um perfil de estudos, tal, que ela faz faculdade de ciência da computação. E a gente conversou muito tempo, tal, sobre esse assunto de, poxa vida, eu travo. Eu não consigo sair do exercício, eu não consigo sair daquela linha do comando que eu queria criar, e não consigo. Aí eu falei, por que você não troca de lugar? Vai estudar na rede, vai estudar lá fora, vai tomar um sol, entendeu? Vira o computador pro outro lado, entendeu? Troca de lugar da mesa, só isso. Porque aqui você vê parede, ali você vê janela, você troca. Ela falou pra mim que fez isso 2 vezes, e ela descobriu um novo mundo. É um barato. Porque agora ela faz as leituras dela da universidade na rede. Ela pega o Kindle, deita lá, lê. Ah, consumi aquilo, agora eu vou pro computador fazer o código. Puta, cansei. Eu vou lá pro quarto e vou fazer o layout lá. Saca? Ela foi criando pontos. Lógico que isso depende do espaço que você tem, né? Mas pensa que são recursos. Eu já cansei de gravar no carro. Eu levo o meu gravador de bolso, eu tô no Carrefour, eu paro lá e falo, nossa, que ideia legal, cato o gravador e gravo, saca? Porque a gente tá fora do ambiente, a gente muda o cenário. E o cenário é outra coisa, o ambiente, né, na verdade. Na prova, em vários atendimentos que eu fiz recentemente, eu vi pessoas que sofrem de ansiedade por conta do ambiente. O ambiente, ele como que fala? Não é opressor a palavra que eu quero usar, desculpa, Léo, fugiu a palavra. Você fala o ambiente intimidador. Da sala. Intimidador, isso. O ambiente da sala. Isso, de você estar lá sob a pressão de um teste. Saca? Você está sob a pressão do teste da sua vida, né? Claro que não é o teste da sua vida, mas a gente jovem acha que é, né? E muitos, se não se comportam dessa forma, não conseguem manter a disciplina, né? Então tudo bem você ir com essa mentalidade. O que não pode acontecer é você chegar lá e se deparar com o ambiente intimidador e se pôr abaixo dele. E aí vem o preparo mental. Uma dúvida, André, uma questão assim. Pode falar.
talvez, assim, pensando enquanto você falava, o aluno que faz simulados, por exemplo, né? O simulado, ele talvez tenha um papel não só de testar o aprendizado, mas também criar ali Perfeito. uma certa, né, relação já com a prova, assim. Então, por exemplo, Perfeito. se eu faço simulado, quando eu for fazer a prova, eu vou mudar de ambiente, mas eu já sei o que eu vou fazer ali, eu já tenho uma coisa assimilada. Isso funciona? Funciona. Funciona. O lance do simulado, Léo, Uhum. é porque você tem que treinar o teu cérebro para a condição que você vai ser cobrado. Uhum. Porque uma coisa é você consumir conteúdo. Isso a gente faz como aluno na sala de aula, assistindo os teus vídeos. Isso ajuda muito, porque a tua explicação, eu falo especificamente de você, né? A tua explicação, ela é dinâmica. E isso cria uma interação. Então, o pessoal fala assim, assistir aula é ser passivo. Até a página 2. Quando você tem uma interação com o aluno, um estímulo e um retorno com o aluno, você está diminuindo essa passividade. Beleza. Elogios à parte, Valeu, cara, o negócio, agradeço aí. o negócio é você está consumindo conteúdo, mas como que eu uso isso? E a nossa cabeça, ela funciona muito com modelos. Modelos, são padrões. Isso, eu falo que são regras da nossa cabeça. E o estudante que não tem um modelo de prova, ou tem um modelo de prova diferente do que ele vai fazer, ele vai se perder. E nem que ele se resolva ali, ele se acerte. Mas ele vai gastar um tempo de ajuste. De como que aquilo que ele sabe responde aquela pergunta. Então você vai e você treina. E ali a Maria estava falando de treinar o corpo. É isso mesmo. O simulado deve ser feito o mais cru possível, o mais próximo da realidade possível. Se a prova vai ser de máscara, faça pelo menos um simulado de máscara. Olha que Para você legal. saber como que é. Faça um simulado numa sala sozinho, faça um simulado no horário da prova que você vai fazer. Percebe? Porque você vai treinando o teu cérebro para situações. Quando chegar na hora, não é um susto. E o susto, Léo, é impressionante que como ele derruba a gente. Porque a gente tem um momento que acontece um roubo da atenção. Chama sequestro emocional. É quando a gente toma aquele susto, vem estalo e você para. Aí você se recompõe. É como aquele quase nocaute. Sabe? Uhum. Você toma o golpe, você assimila, quase cai e volta. Nesse tempo, se o cara que te bateu for esperto, ele vem e te bate mais, certo? Sim. Se você não tiver cuidado na prova, você cai. Então você tem que chegar lá já sabendo o que vai acontecer. Que a cadeira é dura, que vai doer o bumbum. Que é quente e vai precisar tomar água. Vai tomar água, vai ter que fazer xixi. Sabe? Então, e você sabe que vai ter 100 perguntas, 120 perguntas, vai ter que usar caneta, vai ter que ficar muito tempo com a caneta na mão. Então, se você não tiver treinado para isso, não tiver uma noção, pelo menos, de um dia, como que isso é, como que você faz isso lá com mais facilidade? Então, uma coisa que eu desenvolvi esse ano, no modelo que eu criei para ajudar estudantes, é, com a hipnose, eu treino uma situação de prova. É muito legal. Cara, que legal. A gente faz uma pesquisa mental com as pessoas, individualmente, porque cada um tem o seu modelo de sala de aula. E a gente visita esses modelos em hipnose e testa a atenção, literalmente, a ansiedade, os graus de ansiedade, quanto a pessoa fica mais ansiosa, em que momento a ansiedade bate mais. Porque tem gente que fica ansioso logo que chega. Tem gente que chega de boa, mas aí quando vai passar o gabarito, pira. Entendeu? Tem gente que se desliga do tempo e fica 40 minutos, 1 hora para fazer só um bloco de questões. E aí quando se desespera, quando vê que falta tipo 1 hora para acabar e tem que fazer redação ainda. Percebe? Tudo isso, se você treina fazendo simulados, você diminui o risco disso acontecer. Eu fiquei curioso com o que você falou, cara. Você meio que emula o dia da prova? É mais ou menos isso? Em Cara, hipnose. que sensacional isso, cara. E aí você emula as sensações do dia da Isso, prova. e eu vou perguntando de 0 a 10. Tipo, agora vamos simular agora, tá bom? Uhum. A pessoa tá lá em estado de hipnose, Uhum. relaxadinha, e a gente tá conversando. Aí eu começo a falar, lembra de como era a sala onde você fez a prova do último Enem? Ah, lembrou? Lembrei. Fica de frente pra porta agora. A pessoa vê a porta. Agora, tá pronta pra entrar nessa sala? Tô, então vamos entrar. Tá vendo a cadeira que você sentou? Tô, senta lá. Aí ela mentalmente vai fazendo todo esse caminho junto. A gente vai conversando e vai fazendo. De 0 a 10, quanto você tá ansiosa nesse momento? Aí a pessoa fala assim, 9.
Eu falo pra ela assim, como você se sentiria se tivesse num 7? Aí ela fala assim, ah, me sentiria melhor, mas como você faria para chegar no 7? O que que te faz chegar no 9? É o barulho? É o calor? O que que é a tensão da prova? Ah, é porque tá muito barulho aqui, não sei o quê. E se você prestasse atenção em outra coisa? Se você arrumasse teus cadernos ali, suas canetas, perdão, ali, tua água, e a pessoa vai fazendo isso. Como você se sente agora? De 0 a 10. Ah, tô num 8, ó, tá vendo? Tá melhor. E a gente vai buscando pontos de referência dentro daquela situação para a pessoa diminuir esse 9 para um 5, para um 4. E aí, depois de umas 2 sessões, a gente percebe que a pessoa chegou no 2, no 1, só de chegar lá. Aí você fala, cara, é isso que eu quero. Eu quero que você imagine que você está chegando lá e conquistando isso. Eu brinco com a Maria, e com a Michelle também eu cheguei a brincar disso, de falar desse tipo de coisa. Desculpa o palavrão, tá bom? Mas eu vou falar Fala. assim, quem manda nessa porra? Entendeu? E aí a pessoa fala, entendeu? Quem manda nessa porra? Ela fala, eu. E você vai deixar a ansiedade tomar conta de você? Não. Quem tá no controle? A pessoa fala, eu. Peraí, eu não ouvi. Quem tá no controle? Eu. Aí você vê que a pessoa até aumenta, assim, sabe? Tipo, parece que ela... Ou seja, a gente vai quebrando, Léo. Tudo bem que tudo isso é uma simulação, cada pessoa responde à hipnose de uma forma. E não tem que estar em hipnose para fazer isso. A gente pode, numa conversa, desenvolver essa... Muita gente, que nem a Michelle falou, ouvindo essa conversa, já consegue pensar, nossa, é verdade, por que eu não pensei nisso? Sabe? Por que eu nunca olhei por esse... É isso, Michelle, eu tô no controle. E você tá de verdade. Maria, você manda essa porra. Isso mesmo. Isso aí, Porque Maria. isso é verdade, gente. É verdade. Você não pode abaixar sua cabeça, por mais que você fale assim, eu não estudei nada, não sei nada. Porque a prova vai te intimidar, ela foi criada para isso. O ambiente foi criado para te pressionar. E muita gente cede. Então, o preparo mental, a atenção, o controle da sua atenção, vai te ajudar a diminuir esse 9 para pelo menos um 5. E com 5 dá pra gente fazer uma prova, gente. Que legal, cara. Que Léo, legal. eu tô revelando segredos aqui hoje, hein? Não, não, assim, achei sensacional, sabe? Que literalmente você está de frente ali para a emoção, para o ambiente. Eu fiquei imaginando a Sim. cena enquanto você falava ali, sabe? Uhum. E uma outra coisa que eu queria compartilhar, eu faço o Enem todos os anos. Uhum. E eu não faço o Enem, eu não faço simulados, né? Assim, eu monto simulados, mas eu não faço simulados como os meninos fazem. Então eu até brinco, né? Eu falo, gente, o pessoal fala assim, você vai fazer a prova, você vai, né, vai tirar um maior notão. Eu falei, gente, se eu te contar, tem muita coisa que eu não estudo, não. Você sabe muito mais do que eu em vários assuntos, assim, né? E aí, assim, eu fiquei pensando que quando eu vou para a prova, por exemplo, eu faço as questões de geografia todas e comento todas, Uhum. que assim, eu só vou com esse objetivo de fazer as questões de geografia. Aí depois, sobrando tempo, eu vou fazendo as outras provas. E sempre sobra. Mas Uhum. assim, aí eu chego na redação. Aí eu começo a ver, cara, eu falei, gente, como que o treino ali faz diferença, Sim. sabe? Esse antes faz diferença, essa preparação. E aí agora Faz. pegando o que você falou aí, emular esse ambiente faz diferença, porque eu Sim. fico lá assim, gente, e agora, sabe? Eu acho que é importante demais, você falou, achei muito bacana. E assim, o método que você desenvolveu, incrível, cara, incrível, assim, né? Vou divulgar para todos os meus Obrigado. alunos, galera que está nos acompanhando aqui, ó. Vamos lá conversar com o André. Sensacional, cara. Sim. A gente pode até depois fazer uma live no meu perfil, Léo, para falar só disso. Que Ah, aí a gente vai legal. discutindo vários cenários possíveis, sabe? Para o pessoal entender como funciona mesmo, que é muito interessante. E cada um tem uma Legal. experiência, cara. Então é muito único o negócio. E até porque Eu já uma te... coisa que me ocorreu aqui agora, porque no dia da prova tem várias variáveis que aparecem, né, André? Não é só a Sim, sala em si, né? Por exemplo, chegar, o sim. acordar, o dia Exatamente. anterior. O que você comeu. Exatamente. Eu falo, eu brinco, eu falo, eu tenho intolerância à lactose, Léo. Se eu chegar de manhã e tomar um todinho, eu não vou fazer prova. Eu Somos vou ficar dois, tá? Tamo sofrendo. junto, cara. Tamo junto nessa aí. Porque eu tenho que saber isso. E essa é uma noção que a gente tem que ter de verdade. Porque se você for dormir tarde e a prova for de manhã, já começa mal. Se você tiver prova de manhã e você comer muito à noite, vai ter uma noite difícil. Você pegar e querer devorar livros, devorar matérias, simulados à noite, você vai ocupar a tua cabeça com o pensamento rápido. E esse é um negócio muito importante. Esse trânsito do nosso raciocínio, sabe?
que a atenção mantém isso no lugar. Quando você tá no controle, você manda nessa porra, você tá lá. Desculpa, eu me empolgo no Relaxa, palavrão. cara, você tá em casa, relaxa. O negócio é. Então, a Maria falou que a pressão cai. O negócio é que quando você controla as coisas que você pode controlar, que é, por exemplo, o seu conforto, entendeu? A tua hidratação, a tua higiene, a tua alimentação, tudo isso está dentro do seu controle, né? E aqui a Maria falou, eu tenho que comer coisa salgada. Já querem me usar antes da prova, pô, assim não dá, velho. Você tendo isso sob controle, ou pelo menos sob vigilância sua, você tira da sua frente uma série de fatores que podem te atrapalhar, né? E aí você vai pensar no quê? No calor da sala, no barulho, na chuva pro caminho, se eu vou chegar atrasado. E aí você começa a tirar o que você controla. Tipo, eu sei que vai chover, eu já sei onde é a prova. Entendeu? Léo, você não tem ideia. A gente vai tirando pequenas coisas, do tipo, eu vou pôr o meu estojo com as minhas canetas do Enem um dia antes ali em cima da mesa, para eu não ter que procurar de manhã. Ou seja, eu posso dormir mais 5 minutos. Ou seja, eu posso sair de casa e ganhar 5 minutos, não me atrasar. Então, a gente não presta atenção nisso. São tantas coisinhas pequenas que a gente acumula, que na hora causa um transtorno, a gente se descontrola. É impressionante. Entende? Eu já fiz concurso com protesto na frente da escola. E aí não estava pronto para aquilo. Eu ficava o tempo todo ouvindo o cara gritando lá, dia de final de campeonato, sabe? Jogando lá São Paulo e Palmeiras e os caras gritando na rua e eu tentando fazer uma prova ali. Então, se você, isso não está no seu controle, mas você aceitar que aquilo vai te dominar, com o treino você consegue diminuir esse impacto, sabe? Então, é aquela coisa de ter consciência. É muito legal isso. É saber como, assim, eu acho que pegando o que você falou aí, assim, como lidar com as situações, né? Você trabalha exatamente a reação a determinadas situações. Deu uma travadinha. É isso. Você me escutou? É tipo. Deu. Escutei. É como saber lidar com esse momento, né? Porque, assim, a gente Sim. sabe que algumas situações são inesperadas, né? É como Sim. você falou, aquilo que você consegue controlar, se você já tem ali sobre o seu controle, já é menos uma coisa ali para Exato. te É gastar consumir sua energia. atenção. Isso. É isso aí. Que legal, cara, que legal. Não, É bacana isso. demais. Eu ia pedir pro pessoal mandar perguntas aqui pra gente, quem está nos acompanhando aqui. Gente, a Mande. Maria e a Mande. Michelle estão mandando mensagem aqui pra gente. Galera, manda pra gente aqui, ó. Fala pra gente aqui o que você sente mais dificuldade nesse momento, nessa questão do foco, do controle da ansiedade. O que para você é importante nesse momento? Talvez você tenha até alguma coisa que você faça que te ajude, que seja legal você compartilhar aqui com a galera também. Então, manda pra gente Sim. aqui, cara. Coisas que a gente pode incluir na nossa rotina, Léo, que a gente pode ajudar para mexer com essa parte do estímulo do cérebro durante o tempo de preparação ajuda. Você aprender a respirar. Algumas meditações são muito interessantes. A auto-hipnose é legal, mas você fazer música, por exemplo, você ouvir música, você entender como você funciona, né? Esse passeio pelo bairro, cara, é muito legal. Eu pus isso na minha rotina. Eu tenho feito caminhada com a minha esposa 3 vezes por semana aqui no bairro. Então a gente tem visto pequenos negócios, pequenas lojas que a gente não conhecia. Na rua de trás que a gente nunca tinha ido. Pô, eu moro aqui há 12 anos, eu não conhecia. Então você vai aumentando o teu conhecimento de mundo e relaxando. É muito bom isso, cara. Que massa. Ô, André, e você recomenda algum, por exemplo, algum aplicativo? Claro, né? O Além da Linguagem já está incluído aí já No salva Spotify. aí no Spotify, já entra aí no Deezer, já entra no YouTube. Você não tem não tem problema, vai no YouTube também, né? Mas assim, você Eu indica preparei um negócio para colocar. Eu coloquei no meu perfil um link que lá tem uma pastinha no Google Drive que dá para baixar todos os áudios de hipnose e meditação que eu tenho. Que bacana. Tá tudo lá. Velho. Deve ter uns 20 áudios lá, gente. Então tá lá de graça, só ir lá. No seu perfil do Instagram? No meu perfil. Ah, que melhor ainda, cara. Tá lá. Melhor ainda. Tá lá. Mas eu recomendo, eu nunca usei nenhum aplicativo para meditar. Eu sempre usei o YouTube. E eu tenho algumas pessoas que eu recomendo, entendeu? Que eu conheci agora, grupos de meditação aqui no Instagram. Tem uma moça, a Giovana, que ela tem um perfil aqui, depois eu até pôr aqui, que é Não Pira, Medita. Ela faz lives toda semana com meditações ao vivo, sabe? Então são pontos assim que você vai perder lá 20 minutos, mas você vai respirar um pouco.
Eu fui num encontro aqui no Ipiranga, no parque do Ipiranga, com ela e o grupo do pessoal que medita. Fui meditar lá. Cara, foi muito louco. Fazia muito tempo que eu não parava pra meditar num lugar público, num parque, assim. E é muito legal, porque você ouve a natureza, claro que você ouve os carros, óbvio, mas é um contato diferente, mesmo de máscara, né? Eu tava de máscara, tudo. Mas é muito interessante você mudando o ambiente. Isso ajuda muito na parte criativa da gente. E nos estudos, na preparação para o Enem, no controle da sua ansiedade e do seu foco, isso ajuda muito. Você respirar melhor te tira de crise, cara. E aí, pegando esse contexto, essa palavra que você falou, em crise, cara, imagina que a gente, enfim, se você tiver na hora da prova ou ali estudando, talvez até antes da prova, e vem uma certa crise de ansiedade ali, que te leva a uma inércia. Nesse momento, assim, tentar parar e respirar, o que você acha? O que você indica nesse caso aí? Ó, a gente tem uma tendência muito grande a procrastinar algumas coisas, né? A procrastinação e a preguiça são coisas separadas, tá bom, Léo? O que você está falando agora, essa coisa da fuga, de evitar, de às vezes querer dar uma inércia. A inércia, ou aquele branco, é o excesso de estímulo que faz isso. A gente pensa em tanta coisa ao mesmo tempo que não pensa em nada. Não foca em nada. Então, a primeira coisa que você deve fazer é quebrar o padrão. Achar alguma coisa que vai quebrar esse padrão. Do tipo, todos os dias eu tenho o mesmo horário. Então, de manhã eu vou estudar uma matéria de tal hora, aí eu vou almoçar, depois eu vou estudar tal hora. Se isso está te causando estresse, e está chegando num ponto que você trava, que você não consegue estudar, ou que você começa a ficar ansioso, ansiosa, tal, muda. Avança seu almoço 1 hora. Volta seu almoço 1 hora. Entende? Oscila. Cria padrões diferentes para os dias diferentes, sabe? Dias de matemática, eu vou usar esse esquema. Dias de linguagens, vou usar aquele. Dias de geografia, eu vou usar aquele. E aí você vai alternando, porque você vai criando para o seu cérebro opções. Entendeu? Até você achar um ponto de equilíbrio. Quando a gente chega nesse ponto que você falou, Léo, de você começar a perder a noção e ficar ansioso mesmo, é sinal de que tá errado. Então é bom você buscar um momento. Respirar ajuda numa crise? Ajuda. Naquela crise no pico dela, né? Do tipo, você começa a sentir palpitação, a mão começa a transpirar. Nessas horas, você tem que parar. Não adianta, fecha a tela do computador, fecha o livro, sei lá, vira o celular para lá, vai lavar o rosto, senta num lugar distinto e simplesmente respira. Eu tenho alguns exercícios que eu pus naquela pastinha e que eu já fiz com pessoas ao vivo e tal, que é você pôr a mão no peito e simplesmente sentir a sua mão no seu peito. Esse toque, Léo, de aconchego, se você puser, põe a mão no peito agora pra você ver. Ó. E você só sente o seu coração. Se você ficar um tempinho quieto, você sente o seu pulso ali. Pode não ser o coração, pode ser só as veias da sua mão pulsando, mas você sente. É vida, certo? Pronto, já quebrei o padrão. Que legal. Aquela coisa que eu falo de tatear a caneta, a garrafa, você tem que tirar o foco, não adianta. Porque se você enfrentar a crise de frente e entrar na neura de que você está pirando ali, que você está perdendo o controle, você perde mais o controle. É aquela coisa que eu falo de conhecer o próprio corpo, que você está fazendo uma prova, um simulado, e começa a suar horrores. Eu sou assim, eu transpiro muito. Quanto mais focado eu fico, mais eu transpiro. Eu tenho que fazer assim, ó. Eu vou fazendo assim, ó. Sabe? Tipo, porque vai acumulando. Se eu não me conheço e sei que isso é meu normal, eu vou achar que eu tô tendo crise ali. Entende? Então eu tenho que aprender que meu corpo funciona dessa forma. É isso. O André, chegou uma pergunta pra gente aqui no interrogação aqui. O Di Messias Ribeiro, parabéns pela live, primeira vez aqui. Essas técnicas também podem ser úteis em escolas públicas? Eu acho que aqui, podem. Né, vale para todo mundo, né, André? Vale, inclusive, para quem não estuda, para quem trabalha. Né? Toda aquela atividade que você precisa ter uma constância, uma disciplina, uma organização, e envolve o teu emocional, você vai ter um resultado daquilo, você é cobrado daquilo, tem uma pressão em você, você pode usar técnicas de respiração, organização. Uma coisa, Léo, que eu falo muito, é você organizar. E não tem que ser super rigoroso com isso. É simplesmente saber onde está cada coisa. Entendeu? Do tipo, eu tinha que estudar 10 aulas do Léo. Eu estudei 8. Faltam 2. Pronto. Ai, não deu tempo. Sai dessa. Sai dessa. Não vai mudar o fato de que faltam 2. Entendeu? É aquela coisa, quebrei o copo. O que eu vou fazer? Não dá pra voltar, não é?
quebrei, agora eu pego o outro, vou tomar em outro lugar, vou limpar a sujeira e continuar, a vida segue. Então a gente tem que tirar da frente esse alerta, esse botão que aciona, assim, que você fala, fiz merda. Desculpa. Relaxa, Fiz velho. besteira. Relaxa. Fiz merda, é isso mesmo, gente. Desculpa. Relaxa, André. Eu entro na brincadeira e começo a falar, desculpa. Mas você sente que você errou. Uhum. E aí você não tem como voltar. E para quem está em escola pública, eu falo como aluno de escola pública que eu fui, tanto até a faculdade. Você tem que lidar com uma situação pior do que os outros em muitos momentos. Você tem que lidar com a privação de certas coisas. E você tem que lidar com professores que estão cada vez mais estressados, cada vez menos recursos. E eles têm que suprir isso para que você aprenda. E se você não fizer a sua parte para aprender, você não vai conseguir aprender de fato, porque ele não vai enfiar o conhecimento na sua cabeça. E aí você vem aqui no perfil do Léo, no perfil do André, de outras pessoas que estão aqui no Instagram de graça, dando dicas de como você organiza, dando dicas para você memorizar as coisas, né, Léo? Você faz videozinhos, você faz dicas, os quiz que você faz. Cara, isso é muito louco, porque você vai reforçando o teu contato com aquele conhecimento. Então, você tem que aprender a lidar com isso. Suprir essa falta, porque ninguém vai suprir ela por você, gente. E aí você assumindo o controle de tudo isso, dizendo quem manda aqui, você está assumindo a responsabilidade do teu estudo. Entendeu? E assim, só pegando um gancho aqui, enquanto você falava e a pergunta do Di Messias também, isso, como você falou, serve para todo mundo, não só Todo estudantes, né? mundo. Eu fiquei pensando aqui na minha vida de novo, eu vou trazer para minha vida aqui vários exemplos. Por exemplo, você falou o negócio da pressão. Uhum. Eu tenho 12 dias para corrigir provas, né? E as Uhum. minhas provas são todas abertas, todas as questões abertas. Então, às vezes, eu tenho mais de 1000 questões abertas para corrigir. E eu tenho 12 dias para corrigir. E aí, assim, o que eu faço para minha cabeça não pirar? Eu separo um Uhum. pouquinho para cada dia, sabe? Assim, eu estabeleço Perfeito. metas, assim, eu tenho que corrigir, Doses. né? Porque, cara, o dia que eu deixo para corrigir, assim, às vezes eu pulo 2 dias, aí acumula um dia pro outro, cara, já vira assim. E aquilo vai me consumindo emocionalmente. Eu falo assim, nossa, meu Deus, já vai me dando um Não vai certo. dar tempo. Exatamente. Você sabe que a nossa cobrança, cara, é muito pior que a dos outros. A dos outros mexe com o nosso brilho, mas o nosso próprio sistema de cobrança é pior, porque ele não desliga nunca, né? É verdade. Então, é lidar com a situação, né? Algumas pessoas lidam com humor, outras lidam com mais trabalho, entende? Então, Uhum. você vai achar o seu ponto. Eu já dei palestra sobre isso Uhum. em empresa, de como a organização alivia a ansiedade e organização de pensamento, cara. Você saber transitar entre o lugar comum e o que está lá dentro da sua cabeça, do que você aprendeu de verdade. Isso é um exercício difícil de fazer. Porque o nosso cérebro, Léo, ele foi feito para resolver problemas. E ele não quer saber se está bem resolvido ou mal resolvido. Ele quer ver a palavra resolvido só. Se está bem ou mal aqui no começo, ele não está nem aí. Ele quer ver resolvido. Para ele pisca em neon o bagulho lá. Resolvido, beleza, um a menos. Saca? E, Então, e, o negócio é você aprender a fazer esse exercício de você não fazer o mais fácil, fazer o certo. e aí, inclusive, assim, por exemplo, a gente tem, às vezes faz aquela listinha de atividades, vai dando check, assim, né? Aí faltou Isso. um check lá, aquilo. Você tem 10 atividades, você fez 9, faltou uma, você fala assim, nossa senhora, tá faltando, já dá um desespero. É o negócio que você falou das Sim, aulas, né? exatamente. E você esquece, né, cara, que você fez 9. Faltou É, um. Você pensa só naquele um. Aquele um vai ser tipo o teu karma, né? Meu Deus, eu não fiz aquela. Mas você esqueceu que você tinha 10 e você fez 9, cara. Uhum. A gente vê o lado ruim, né? É, É muito mais fácil, é o prejuízo. Mas faz parte. Se a gente sabe que a gente é assim, tem que lidar com isso, né? Eu acho que a gente não é muito de boa com isso, né, Léo? A gente cobra muito e é cobrado, as pessoas não entendem, a gente também não tá pronto, então a gente vai entra num loop, né? Não sai do lugar. A gente é, não aprendeu a aceitar isso. mas é legal, cara, assim, ter pessoas como você aqui, sabe, no Instagram e nas redes, no seu podcast, trazendo esse conhecimento, cara, é muito valioso, Obrigado. velho, muito valioso, sabe, assim, e não é, como você falou, só para os estudantes, é para mim, para todo mundo, assim, né? Pra todo mundo. Porque, Pra mim mesmo. não, e assim, são coisas que a gente vive no dia a dia, assim, sabe, assim, são situações que a gente se depara no dia a dia, então, assim, no caso do estudante que está se preparando agora para a reta final do Enem,
objetivamente ele tem ali uma questão que está diante dele, que consome ali o tempo, consome o sono, consome a atenção, consome a socialização dele. E aí, assim, Sim, nesse caso eu vejo que faz mais diferença ainda, né? Porque, como você falou, a cobrança pessoal, aí muitas vezes tem a cobrança da família, muitas vezes tem a sim, cobrança do tempo que ele está se preparando, né? Então, assim, sim. cara, muito massa. E aquela ideia do você só estuda, né? Como assim eu só Nossa, estudo, meu? só estudo é brabo, né? Ou então Daqui você 10 só anos, dá quando eu aula, né? tiver. Exatamente, eu só dá aula, meu. É É. demais. Mas é isso, né? É aquilo que a gente tava falando. É assim, a gente não vai passar por isso, vai ter que lidar com isso, Léo, e superar. Com certeza. Entendeu? O importante nesse momento, para você pôr a sua ansiedade no lugar, manter o foco, é você saber onde você está e aonde você quer chegar. Para ter uma ideia do prejuízo ou do lucro que você tem nesse momento. Ô, Sabe? André, escrever faz diferença. Toda, Eu estou toda. aqui, quero chegar aqui. Perfeito. Faz um mural, faz. Eu sou rei do post-it, né? Eu Uhum. tenho post-its de todos os tamanhos e todas as cores. Mas é importante. Sabe uma coisa que eu não dava muito valor quando eu comecei a estudar para concurso há uns anos? No vestibular isso não existia. Eu não tinha esse acesso que tem hoje. A internet não existia dessa forma naquela época, né? Era livro, apostila e prova, era isso. Né? Mas hoje existem coisas que motivam e que você pode fazer. Né? Que, por exemplo, eu vi num programa de cursos que você tem um negócio chamado Mural dos Sonhos, em que você pode colocar uma foto de onde você quer chegar. No caso do concurso público, você pode pôr uma foto do órgão ou entidade que você quer passar. No caso da faculdade, você pode pôr onde você quer chegar. No caso do Enem, você pode pôr a nota que você quer, onde você quer chegar. E ali você acompanha. Tipo, se para você entrar em medicina tem que tirar 900 em tal coisa, 1000 na redação, que seja, que seja. A meta é aquela. E você pode ir comparando o teu desempenho, por mais que você fique frustrado no começo. E eu falo para muita gente que me procura, querendo saber como começar a estudar, é saber onde você está. Por mais que isso seja triste, saber que você está indo mal, que você podia tirar 1000 na redação e você tirou 300, sei lá. Uhum. Sabe? Tipo, eu fui mal, tá bom. Mas eu tenho de onde começar agora. Eu sei que eu fui mal, aonde eu fui mal. Geografia, o que eu sei de geografia, onde o que eu não sei. Uhum. Percebe? Organizar suas caixinhas, meu. É o lance da consciência, né? Ter a consciência Exatamente. da Exatamente. É onde melhor você você saber está. onde você tá. Uhum. Exatamente. Nunca troque isso por nada, não tem outra coisa. Porque você vai ficar se enganando. A gente tem uma tendência a ignorar, né? Sim. Os fatos, a realidade, o que acontece. Isso traz um Uhum. certo conforto, né? Mas é um conforto Traz. momentâneo, né? É aquela coisa de você fugir da assombração debaixo da coberta. Exatamente. Né? É isso, você está se escondendo debaixo da coberta. E o que vai acontecer? Quando você se der conta, você está gastando tempo, energia, lutando com uma coisa que você está criando, né? E uma coisa que é interessante, que eu falei de procrastinar, e ansiedade, falta de foco, tudo isso, Léo, todo esse déficit de atenção que a gente tem porque a gente não lida com como a emoção afeta a gente. Porque ela vai afetar, ela faz parte do nosso sistema, nós somos seres movidos por isso, né? O conhecimento que a gente constrói está muito relativo a como eu me sinto com aquele conhecimento. Né? Eu gosto de geografia, não gosto de matemática, então minha chance de aprender matemática é menor. Então eu tenho que compensar isso com o quê? Com disciplina, com dedicação, enfim. Tem que achar uma forma de compensar. Porque a meta está lá, eu tenho que chegar a um nível mínimo aceitável para conquistar o meu espaço, né? Então, a gente tem noção disso. E aí, quando você toma conta disso, e você, só para concluir essa parte, né? Você presta atenção no que você tem que fazer, toma ciência, que é o que a gente está falando agora, né? Estar consciente daquilo, você já toma uma autodisciplina. Porque você percebe que tem que fazer um esforço para chegar lá, né? Para compensar o que já passou, para alcançar o nível desejado que você tem de conhecimento, de nota. E aí, você lida com uma coisa que a gente não lida normalmente, que é o susto, né? Que é o modo luta ou fuga, que procrastinar é uma fuga. Ansiedade, nesse nível que atrapalha, é uma fuga. Percebe? O foco, a falta de foco, é uma perda de consciência. Percebe? Olha como a gente muda a perspectiva. A falta de foco é uma forma que você encontrou de não lidar com aquilo. E talvez a gente não perceba isso. Não é só cansaço.
Entendeu? Quando você está estudando muito e começa a olhar muito pro celular, ou pensar muito na série, ou pensar na pizza, ou pensar em outra coisa que seja, é sinal de que você não tá mais dando o seu melhor ali. E é uma fuga também, né? Não, Então, cara, quando você tá de bem com isso... não, é interessante. Você está falando, eu estou pensando aqui, cara. Você vai falando, eu estou pensando na minha vida aqui. Ô, Léo, é normal acontecer isso, cara. É tudo normal, faz parte do nosso ser. Nós somos assim, entendeu? A gente foi construído dessa forma. É uma autoproteção. É um sistema de defesa nosso. Então a gente tem que aceitar que você vai procrastinar. Existe um momento para isso. O que você não pode é deixar isso chegar num nível que vai atrapalhar a sua vida. E quando você sabe onde você está e onde você quer chegar, você tem tempo para lidar com isso, né? E uma coisa que mudou meus estudos para sempre foi eu ter tempo para procrastinar. Foi incluir na minha rotina pontos. Tipo, toda quarta eu saía mais cedo da minha sala de estudo. Todo sábado eu estudava só de manhã ou só à tarde. Presta atenção, não é só de manhã pronto. Eu podia ter uma atividade de manhã. Eu alocava para tarde o estudo. Domingo a mesma coisa. Quanto mais perto da prova, menos tempo para isso eu tinha. Mas no começo do estudo, por exemplo, hoje, faltando 3 meses e pouco para o Enem, você pode se dar o luxo de tirar metade de um dia inteiro para descansar, porque senão você vai pifar. Entendeu? Então é bom você ter 1 hora do dia para ficar no celular só com o dedinho assim, cara. Porque o dedinho assim esvazia aqui. Eu falo com a minha esposa que é a caixa do nada. Fica na A caixa do caixa do nada. nada, a caixa do nada é essencial, meu. É essencial, cara. Tem que ter. Todo mundo tem que ter uma caixa do nada. Pelo menos uma vez por dia tem que ter uma caixa do nada. Legal É demais, isso. cara. Legal demais, viu? Ô, André, nós estamos chegando aqui ao final da nossa conversa, meu querido. E assim, cara, nosso papo tá bacana demais aqui. Eu vou te falar que eu Muito ficaria bom. aqui a noite inteira conversando com você, cara. E eu queria pedir aqui a galera que tá nos acompanhando, se você quiser mandar uma mensagem aqui pra gente. Olha lá, Poli Oliveira falou, amo essa caixa do nada aqui, ó. Tá vendo? Essa é Fundamental, maravilhosa. gente. Manda Fundamental. mensagem aqui pra gente caminhar aqui pro final. Aí, ó, ela fala. Pois é, a minha esposa, por exemplo, ela entra na caixa do nada, ela pega o Instagram de algumas partes que ela gosta, e aí ela fica quietinha lá, só olhando. Aí eu olho para ela, eu já sei que ela tá na caixa do nada, assim, sabe? Mas eu vejo quanto que é importante para ela. E eu também É faço isso, né? importante. É Para dar importante. aquela esvaziada ali, né, André? Exato. É uma pausa necessária. Nós não somos máquinas, Léo. Não dá pra viver como máquina. Ô, gente, obrigado. Queria agradecer demais o André por ter aceito o convite aqui. Cara, vocês já sabem que você é de casa, né, André? Você é de casa, cara, Obrigado, assim. cara. Sempre, sempre, sempre as portas aqui do Mundo Geográfico vão estar abertas para você aqui, cara. E assim, Obrigado. queria novamente aqui frisar, se você não conhece o trabalho do André no Além da Linguagem, gente, vá lá agora no Instagram, no Spotify, no YouTube, enfim, com todas as plataformas, porque, gente, é um trabalho muito bacana, muito bacana. E assim, gratuito, ele está disponível para todo mundo através do Instagram, através. Cara, isso é muito bacana, sabe? Assim, e eu vejo quanto que ajuda. A própria Maria já falou, a Michelle, assim, outras pessoas. Então, cara, mais uma A vez, Gabi. Gabi também, Gabi, claro. E a mim também, tá? Eu me incluo nessa, a minha esposa Renata. Então, Valeu. assim, seu trabalho é incrível, cara. Assim, eu fico muito Obrigado. feliz de ter pessoas como você aqui, né? Não só como amigos e parceiros do Mundo Geográfico, mas nas redes, assim, de ter essa possibilidade, sabe? Então, assim, até a Maria mandou aqui, ó, o trabalho dele é incrível, gente. Isso aí. Então, obrigado demais, cara. A Obrigado minha mãe pela. tá aí, Léo. Ah, olha só. Como sua mãe? Dona, Márcia. Dona Márcia, seu filho é brilhante, viu? Obrigado, cara. E eu tô aqui. Quando quiser, pode chamar, que eu tô aqui. Não vejo a hora de a gente gravar juntos um podcast, que vai ser épico, Ó, cara. cara, vai ser mesmo, vai Põe na ser sua legal lista aí, demais. na sua agenda. Tamo junto Obrigadão demais, vai pela ser um prazer, oportunidade. velho. Obrigado, cara. Feliz demais de estar aqui. Valeu. Valeu, cara. Obrigado demais. E obrigado, galera. Todo mundo que esteve aqui com a gente nessa noite de sexta-feira aqui. Obrigado demais. A live vai ficar salva no nosso Instagram. E aí, quem não pôde acompanhar, se você tem um amigo, uma amiga, enfim, compartilha essa live. Você viu o quanto que ela foi rica, o quanto que a gente trouxe de informações aqui
bacanas de dicas, enfim, da consciência, né? Como que é importante ter essa consciência do momento presente, Isso. da onde a gente quer chegar também. Então, gente, obrigado demais. E André, mais uma vez, cara, muito obrigado. Um excelente final de semana para Valeu. você aí, viu? Obrigado para nós todos, cara. Para nós todos. Valeu demais. Valeu. Abração para você, velho. Tchauzinho. Tchau.